Olá, pessoal do sexto ano, aqui é a professora Bárbara e nessa semana nós vamos falar sobre adição e subtração de frações. Bom, para a gente somar ou subtrair frações, tem duas formas. Uma quando os denominadores têm o mesmo número e outra quando os denominadores têm números diferentes. Quando elas têm o mesmo número no denominador, no número de baixo, é muito simples. Você repete o denominador e soma ou subtrai o numerador. Por exemplo, 5 nonos mais 2 nonos. Mesmo denominador, repito o 9 no denominador. Como é uma adição, 5 mais 2, 7. Então, 7 nonos. Um exemplo com o mesmo valor, porém uma subtração. 5 nonos menos 2 nonos. Eu repito o 9 no denominador, porque eles são iguais. E faço a subtração. 5 menos 2, 3. Bom, quando nós vamos subtrair ou somar as frações e elas têm denominadores diferentes, o que a gente faz? A gente precisa igualar esses números do denominador. Procurar um denominador comum aos dois. Para isso, a gente vai buscar um múltiplo dessas frações. Como assim? Qual é o número que é múltiplo de 5 e de 2? Que número é ao mesmo tempo múltiplo de 5 e múltiplo de 2? Esse número é o 10. Bom, se a fração tinha denominador 5 e ficou com o denominador 10, significa que ela foi multiplicada por 2. Então, eu pego o numerador e multiplico por 2 também. Fica, então, 4 décimos. Bom, eu quero transformar 1/2 numa fração que tenha denominador 10. Para sair de 2 e virar 10, ela foi multiplicada por 5. Então, eu pego o numerador e multiplico por 5 também. Eu gero frações equivalentes com denominadores iguais. E assim, a gente faz o mesmo processo que eu expliquei aqui em cima. Repito o denominador e faço a adição ou subtração com os valores que estão no numerador. Bom, aqui alguns exercícios. No primeiro, é uma garrafa de refrigerante que cabem 10 copos de refrigerante. Vocês vão observar que cada um dos meninos tomou uma quantidade diferente de copos. E a pergunta é, qual é a fração que corresponde ao total consumido? Então, eu quero o valor do Pedro, mais o do Paulo, mais o do João. É só somar. Na questão 2, vocês vão fazer também a mesma coisa, somar essas frações, observando que elas têm denominadores iguais. A questão 3, somar e subtrair. Aqui é a mesma coisa, porém eu representei em forma de desenho. Vocês podem fazer direto com o desenho, ou então vocês podem escrever a fração que representa essa figura, a fração que representa essa daqui, na mesma coisa na próxima, e fazer a operação. Tanto faz, pode ser com a figura, pode ser com o número, o que ficar mais fácil para você. Aqui um exemplo também tratando de denominadores diferentes. Para fazer uma vitamina, Hugo encheu 1/2 do copo com suco e 1/3 de outro copo igual ao primeiro com iogurte. Em um terceiro copo, igual aos demais, ele despejou o suco e o iogurte dos outros 2 copos. Qual é a fração que representa o total de mistura que coube nesse terceiro pote, nesse terceiro copo? Bom, mesma coisa, a gente vai somar 1/2 com 1/3. Basta a gente procurar uma fração equivalente ao 1/2 e ao 1/3. Nesse caso, 3/6 e 2/6. E aí, tendo denominadores iguais, a gente só precisa somá-los. A gente repete o denominador, soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, 5/6. Nessa
segunda lista de exercícios, vocês vão escrever outros exemplos com denominadores diferentes. Como assim? Aqui, 1/4. Eu quero que vocês escrevam frações equivalentes a 1/4. Como? Escolham um número, por exemplo, o 2. Vocês vão multiplicar o numerador e o denominador pelo número 2. Então, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. 2/8. É uma fração que usa denominador diferente, mas que representa o mesmo valor, a mesma fração. Eu quero mais de um exemplo, tá? Sem preguiça. E o 2 não vale mais, porque eu já dei a resposta. Então, vocês vão fazer para 1/4 e para 1/2. Na segunda questão, eu tenho duas vasilhas iguais com suco, porém cada uma com uma fração diferente. Eu quero saber quanto a segunda tem a mais que a primeira. Vocês vão representar a fração da primeira, a fração da segunda e subtrair a segunda fração da primeira. Na terceira e última questão, o Gilberto plantou 1/4 da horta com tomate, 1/5 com cenoura e o restante com verduras. Eu quero saber quanto foi plantado com tomates e cenouras. Como assim, então? Eu vou somar 1/4 com 1/5. Denominadores diferentes. Igualem primeiro, procurando um múltiplo e façam a adição dos valores que vocês encontraram para as novas frações. Então, vão lá fazer o exercício e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo, até semana que vem.